Sejam bem-vindos a Hebreus 8. Bom, meu nome é Samuel Couto e eu gostaria de conversar com você aqui hoje sobre propósito. Antes, eu gostaria só de fazer uma leitura na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está escrito assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, eu tenho certeza que você já leu esse versículo na Bíblia ou já ouviu alguma mensagem com esse versículo. E todas as vezes, a ênfase das mensagens e até das leituras são na parte dos planos de fazer prosperar. Algumas versões está escrito planos de paz e não de causar dano ou mal. De um futuro com esperança. Bom, e realmente está tudo escrito aqui. Só que recentemente o Espírito Santo tem me direcionado muito na primeira frase desse versículo. A primeira frase desse versículo está escrito assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Sabe, esse versículo é um versículo de promessa, mas não é um versículo de promessas de que os nossos sonhos vão ser realizados. Esse versículo é uma promessa de um direcionamento de propósito. Sabe, aqui o Senhor está dizendo, não está dizendo que os nossos sonhos vão ser realizados. Aqui Ele está dizendo que os planos dele, os planos que Ele tem para nós são planos de paz, são planos de um futuro com esperança. Eu tenho o costume de dizer que o Espírito Santo sempre trabalha de uma forma linda em cada coração. No meu coração, Ele sempre trabalhou em forma de história. E toda a história tem um título. E o título da história que eu quero viver com você aqui hoje é Não é tarde demais. Sabe, essa história que eu quero viver com você está escrita também neste livro. No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 24. O capítulo começa dizendo que algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus e não encontram o corpo de Jesus lá. Então 2 anjos aparecem para elas e dizem: olha, Jesus está vivo. Elas vão e contam aos discípulos. E a palavra no capítulo 24 vai contar a história de 4 discípulos de forma diferente. 2 deles, Pedro e João, eles vão correndo até o túmulo. Eles vão correndo até o túmulo onde Jesus estava. E quando eles chegam lá, eles não encontram o corpo, assim como as mulheres disseram. Mas também não encontram com Jesus. Só que outros 2 discípulos, a palavra vai dizer que eles decidem sair de Jerusalém e ir para um lugar chamado Emaús. E Lucas vai relatar que a distância de Jerusalém para Emaús era de 60 estádios. Eu fui pesquisar e isso é algo entre 11 a 12 quilômetros. Sabe, são 11 e 12 quilômetros mais distantes do propósito. Quando nós lemos toda a história, nós sabemos que o propósito de Jesus para os discípulos estava em Jerusalém. Mas naquele momento, na cabeça daqueles discípulos, não fazia sentido ficar em Jerusalém, justamente pelo cuidado de não viver Jeremias 29:11. Sabe, em Jeremias 29:11, eu repito, o Senhor está dizendo que é Ele quem sabe os planos que tem para nossas vidas. Só que os discípulos, eles tinham planos para Jesus. O que eles queriam de Jesus não aconteceu. Morreu junto com Jesus na cabeça deles. O plano que eles tinham se frustraram. E tem um perigo nisso. Porque quando os planos deles mesmos se frustram, eles escolhem sair do lugar do propósito, que é Jerusalém, e ir para Emaús. Porque não faz sentido permanecer em Jerusalém na cabeça deles. Sabe? E a palavra vai dizer então que eles começam a caminhar para Emaús, começam a caminhar para longe do propósito. Só que no meio do caminho, o próprio Jesus aparece para eles. Só que a palavra vai dizer que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Sabe? E aqui tem um primeiro detalhe que eu acho muito interessante. A palavra diz que os olhos foram impedidos de ver Jesus. Mas você já reparou que a palavra não diz que os ouvidos não puderam ouvir? Sabe? A voz de Jesus não era diferente. Era a mesma voz que eles já ouviam há muito tempo. Mesmo assim, os olhos não podiam ver Jesus, mas os ouvidos ouviram. Mas eles não reconheceram a voz de Cristo também. Mais para frente, eles mesmos vão dizer que o coração deles ardia enquanto Cristo falava, sabe? Mas nem ouvir a voz, nem reconhecer as palavras, nem
a palavra chegar no coração, nem isso fez eles reconhecerem Jesus. E quantas vezes na nossa vida também é assim? Talvez nós não conseguimos ver uma direção. Jesus, para onde nós devemos ir? Talvez nós não vemos, mas Jesus está falando. A gente ouve, mas a gente não reconhece que é Ele. Jesus está falando através da sua palavra. A gente lê, a gente ouve mensagens, o nosso coração até arde, mas a gente continua caminhando para longe do propósito e não para onde é o propósito. Sabe? A gente não reconhece Jesus vendo, a gente ouve, mas não reconhece, e o nosso coração arde com uma oração, com uma mensagem, com louvor, e mesmo assim a gente continua em direção a Emaús, em direção para longe do propósito. E assim foi com esses discípulos. Até que chegou um momento em que um deles, antes de chegar em Emaús, disse: olha, já está ficando tarde, entre conosco. E mesmo sem reconhecer Jesus, eles convidam aquele homem: entra conosco, fique conosco essa noite. Bom, a palavra vai dizer que eles entram numa casa, eles se assentam à mesa, e quando esse homem que eles convidaram para ficar com eles levanta o pão, dá graças e parte, os olhos deles se abrem e imediatamente eles reconhecem que era Jesus. Sabe, e aqui entra o outro detalhe da história. Quando eles reconhecem que aquele homem é Jesus, a palavra vai dizer que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Só que você já reparou que em nenhuma versão da Bíblia vai contar que Jesus mandou eles voltarem para Jerusalém? Sabe, em nenhum momento Jesus falou: olha, o propósito que eu tenho para vocês é em Jerusalém, volta para lá. Não, Jesus em nenhum momento fez isso. Quando eles reconheceram que era Cristo, eles sabiam exatamente para onde voltar e eles voltaram para Jerusalém. E o que eu acho interessante é que quando eles entram na casa, antes de chegar em Emaús, eles dizem que já é tarde, por isso eles vão descansar. Mas quando eles reconhecem Jesus, eles imediatamente voltam para Jerusalém. Sabe o que isso significa? Que não é tarde demais. Se essa mensagem chegou até você hoje, eu quero te dizer isso, que não é tarde demais para você viver o propósito que Jesus tem para sua vida. Sabe, em Jeremias 29:11 ele está dizendo: olha, eu conheço os planos que tem para você e sim, vai dar tudo certo, são planos de paz, porque eu conheço. Cristo já escreveu a sua história antes, o propósito que Jesus tinha para os discípulos estavam em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, então o próprio Cristo encontra com eles e sem precisar dizer para eles voltarem para Jerusalém, quando eles reconhecem Cristo, eles voltam correndo para Jerusalém. Tem um conselho que eu recebi há um tempo atrás do Espírito Santo, que eu nunca mais esqueci. Eu quero compartilhar ele com você aqui hoje. No livro de Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 6. Vou só abrir aqui. Tem um conselho que eu jamais esqueci. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, aqui também tem uma promessa. A promessa é: filho, eu vou endireitar as suas veredas, mas antes você precisa me reconhecer no caminho. Sabe, todas as decisões que eu tenho tomado, depois de então eu tenho colocado num papel. E eu anoto todas as possibilidades e eu diferencio qual dessas possibilidades eu vejo Jesus nela, qual dessas possibilidades me aproxima para mais perto de Jesus, sabe? Qual dessas possibilidades me levam para Jerusalém e não para Emaús, sabe? Repito, se esse vídeo chegou até você, eu só quero te dizer uma coisa: não é tarde demais. Volte para o lugar do propósito, volte para o lugar do propósito de Cristo para a sua vida. Reconhece Ele no caminho, reconhece aonde Jesus está, o que tem te aproximado de Cristo e o que tem te afastado de Cristo. Bom, e corra, volte para Jerusalém, corra para o que te aproxima do propósito de Cristo para a sua vida.